Faz tempo que nós não vemos um videozinho de terror, né, família? Faz tempo, eu sei disso. Então, já que entrei aqui no canal do Arquivo Obscuro, lembrando que eu tô fazendo uma maratona, rapaziada, de trás pra frente, tá? Eu tô pegando os mais antigos pra gente até chegar no mais novo, fechou, família? Então, aqui, como vocês viram, eu já tinha visto o primeiro, aí vi o segundo, acho que esse aqui eu já tinha visto também. Aí agora eu vou pular isso aqui, depois a gente pode estar vendo isso aqui, porque o tema é terror, né? E aqui é coisas perturbadoras gravadas por câmera. Fechou, minha família? Lembrando Você, que apenas o você. vídeo aqui do Arquivo Obscuro vai estar na descrição, o canal dele também vai estar aqui na descrição. Não esqueça de passar no canal dele lá e se inscrever, fechou? Que o canalzão dele é brabo. Vambora. Vou adicionar isso aqui pra gente ver mais futuramente, hein? Mano, isso aqui é sinistro, mano. Isso aqui é sinistro. Ele coloca essas músicas cabulosas, né, mano? Flushing, Queens é considerado um bairro relativamente seguro por seus moradores? Mano, os bairros dos Estados Unidos eu acho muito lindo, mano, porque, tipo, eu sei que de uma certa forma o Brasil é mais bonito, obviamente, mas eu acho da hora essa estética, tipo assim, desses prédios, essas árvores assim sem folhas, tipo, lógico que se fosse cheio de árvores assim, cheio de folhinhas verdes, bem bonitinho, igual tem no Brasil, lógico que é muito lindo. Mas assim, a estética no geral dos Estados Unidos eu acho muito linda, tá ligado? Eu sei que isso foi muito implementado pra gente através dos filmes, das séries, mas não muda nada aqui, mano. Eu acho muito linda essa estética dos Estados Unidos, eu acho muito chave mesmo. Mas em 2015, imagens de um acontecimento na região viralizaram, deixando seus residentes Eu não sei se é Estados Unidos, né? Ele falou Estados Unidos? considerado um bairro. Esse coelho tá com Flushing, Queens é considerado um bairro relativamente seguro por seus moradores, mas em 2015, imagens de um acontecimento na região viralizaram, deixando seus residentes preocupados. Em uma noite de novembro daquele ano, câmeras de segurança gravaram um homem vestindo uma mochila e um gorro andando casualmente em frente a uma casa. Depois de conseguir entrar pela porta dos fundos, que estava destrancada, o intruso foi filmado andando dentro da casa, literalmente na ponta dos pés para não fazer Oxi, imagina se puxa as câmeras da sua casa e tem um maluco que você nunca viu na vida andando na sua casa de noite. barulho. E, impressionantemente, alguns minutos depois, ele foi gravado engatinhando dentro do quarto com uma faca na boca. O bizarro é que nesse mesmo quarto, os donos da casa estão deitados na cama, adormecidos, sem imaginar que o ladrão está tão próximo. As ideias, mano. O cara fazer isso nos Estados Unidos, ele tem que ser muito louco, porque, mano, os caras lá é armado, né? Os caras têm porte, todo mundo, a coisa mais normal do mundo, os caras tem uma 12, um, uma Glock, umas armas assim, tá ligado? Não sei qual que é a arma padrão de lá, mas enfim. Os caras tudo lá, a maioria tudo é armado, então, mano, tem que ser muito louco a cabeça de fazer um bagulho Nas desse. filmagens, ele ainda pode ser visto meio que verificando as pessoas deitadas e em seguida subtraindo um celular que estava em cima de uma cômoda. Embora esse seja o final das imagens divulgadas, os instantes seguintes foram ainda piores. O dono da casa revelou que apenas alguns segundos depois, ele acordou com o som do ladrão rastejando pelo chão. Vendo o homem acordado e saindo da cama, o intruso se levantou e correu para fora da residência. Felizmente, ninguém se feriu durante o incidente. Ah, mas também pode ser existir um mundo disso aí ser o filho dele ele ter combinado pra ficar famoso, né? Porque, pô, se não divulgou o resto das imagens, tá ligado? Tanto é pode ser que seja de outro ângulo do cômodo da casa que não tenha câmera e não tenha pegado, né? Mas é também meio estranho ele falar isso e, tipo, não divulgar mais imagem. Pode existir um mundo também que ele pode ter combinado. As autoridades iniciaram uma investigação, mas apesar das imagens do suspeito, ninguém jamais foi preso ou identificado. Dá um arrepio na espinha só de pensar no que ele planejava fazer com aquela faca nos dentes, mas o pior é que, além dos 2 adultos que estavam naquele quarto, ainda haviam outras 3 crianças dentro da casa naquela noite. Depois de tudo que aconteceu, o casal disse que aprendeu a lição e nunca mais deixou as portas da casa abertas durante a noite. Não pode, né, mano? Principalmente caso com Em criança, uma noite de novembro de 2020, Joe e sua esposa Beth, assim como suas 2 filhas, estavam dormindo em casa quando foram acordados pelo som da campainha tocando insistentemente por volta das 6h30 da manhã. Achando aquilo estranho, o Joe se levantou e foi até a porta da frente, pensando que poderia ser um vizinho precisando de ajuda.
Enquanto o marido ia verificar a porta, a Beth checou as câmeras de segurança e percebeu que seu carro não estava estacionado onde ela havia deixado. Para o seu horror, logo em seguida ela viu um homem estranho tentando arrombar o carro do Joey utilizando uma pá. Chocado com o que ele viu chegando na porta da frente, o Joey optou por não confrontar o intruso e imediatamente chamou a polícia, observando enquanto aquele estranho destruía o seu carro. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a Beth correu até suas filhas e avisou que alguém estava tentando invadir a casa. Ela pediu para as crianças pularem pela janela, correrem até o celeiro e se esconderem enquanto ela pensava no que fazer com toda aquela situação. Enquanto as meninas corriam até o celeiro, o Joey percebeu que o intruso havia perdido o interesse nos carros e agora estava utilizando a pá para arrombar a porta da frente da casa. Acreditando que sua O vida cara só tentando mesmo derrubar a porta da casa mesmo com a pá, fazendo barulho mesmo e tá nem aí, mano. Psicopata. Existe um mundo que o cara dentro da casa poderia estar armado, só esperar ela abrir a porta e dar um bem na melatada no meio do rosto dele, mano. Então o cara tá fazendo isso, batendo com a pá, porque tipo assim, normalmente quando você vai invadir uma casa, pelo menos nos filmes, na teoria do que a gente imagina, a pessoa ela vai entrar sem fazer o mínimo de barulho possível para poder não ser percebida, certo? Então o cara tá batendo com a pá na porta, além do que ela já fez com o carro, mano, ela tá, não tá ação, mano. Ela quer fazer alguma coisa na maldade mesmo, e não tá nem aí porque vai acontecer. Porque, igual eu falei, existe um mundo que o cara pode estar com uma peça ali esperando o cara abrir a porta e dar um bem no rosto dele, tá ligado? Então, tem que ser muito louco mesmo assim pra como a fazer. segurança da sua família Tava estava na em jogo, maldade. ele resolveu agir. Assim que o intruso quebrou o vidro da porta, ele puxou a pá, tomando-a das mãos do estranho. Logo em seguida, ele bateu 2 vezes na cabeça do homem, para então persegui-lo pelo quintal. Foi bigode, tomou, esperou ele quebrar, tomou a pá e deu uma de volta. Falei pra vocês, é um mundo que ele iria esperar, abrir a porta e tá de volta. E dominá-lo enquanto aguardava pelos policiais. Nossa, No final das contas, falar pra você, só pelo que ele fez com o meu carro, mano, eu dava umas 5 na costela dele, mano. Eu ainda fazia questão de virar o lado, tipo assim, segurar o lado que dava o metal, só dava essa parte que tá com o cabo mesmo. Eu dava umas 5, mano, em cada costela. Dava 5 de um lado, 5 do outro e 2 na perna, mano. Eu colocava ele em pé e dava 2 na perna, uma de cada lado. Não dava na cabeça pra não desviver ele. Mas eu dava um couro, mano, só pra ele ficar ligeiro. a família optou Só pelo que ele fez pelo carro, com o carro por dele. não revelar a identidade do homem, temendo represálias. As autoridades o Não ia desviver ele, né, com isso aí que você fez, com as cacetadas, mas pelo menos ia dar ensinar ele, tá ligado? acusaram de inúmeros crimes, incluindo invasão de propriedade privada e tentativa de roubo. Cara louco. Confuso de como e por que o homem havia entrado ali, o Joey assistiu às imagens de segurança e tudo o que aconteceu. Ele contou que viu o homem pulando a cerca da propriedade e que ele estava andando por todo o quintal por quase meia hora antes deles acordarem. Ele fez um post numa rede social descrevendo a situação como o maior pesadelo de um pai de família e dizendo que depois de tudo o que aconteceu, ele melhorou os sistemas de segurança da casa e comprou uma escopeta e uma pistola. Aí, ó. Quanto ao tal homem, Agora vai lá visitar ele de novo pra ver se você não toma no meio do peito. nunca foi confirmado se ele estava sob a influência de algum tipo de substância ou se tinha alguma condição mental. Mas seu comportamento gravado nas câmeras sugere que ele não estava completamente são. O dono dessa casa acordou de madrugada com uma notificação em seu telefone dizendo que algum movimento foi capturado na porta da frente de sua casa. Isso foi o que ele encontrou nas imagens. Uma mulher idosa segurando uma faca. Isso daí é sinistro, tá? Não sei se é por causa que vem de filme de terror, mas né, porque nada não tenho, não tenho nada contra, mano, mas uma senhora idosa com a faca na mão de madrugada na porta da sua casa é sinistro. É sinistro, mano. Em pé na porta da frente, estranhamente se balançando de um lado para o outro. A mulher pode ser vista segurando a faca estranhamente. Pela movimentação dela, mano, pra lá e pra cá, pra lá, eu não sou psicólogo, não sou nada, tá? Tô deduzindo isso aí, jogando bosta no ar. Mas pela idade, pelo movimento que ela tá fazendo, assim, tipo, sem parar, pode ver que ela tá indo E pra lá e olhando pra para cá a sem porta, parar, ó. como se esperasse alguém abri-la. Tá vendo? Tá tipo assim, ó, sem parar, sem parar.
Eu deduzo, eu imagino que ela pode ter algum distúrbio mental ou tá sob efeito de alguma coisa, mano. Porque ela tá, tipo, a osso tá assim, ó, se movimenta sem parar com a faca na mão na porta de uma pessoa aleatória, supostamente, né? Após alguns instantes ali, ela tenta tocar a campainha, mas aparentemente desiste sem nenhum motivo. Olha lá. E não para de nenhum momento, tá vendo? Não ficou claro para mim quem esta mulher era, nem o que a levou a caminhar até a porta da frente de um estranho qualquer carregando uma faca. Benefício exclusivo para os paulistas. Foi liberado o projeto Óculos. Essas imagens foram gravadas em uma estrada nos arredores de Varsóvia, na Polônia, em 30 de março de Mano, eu chego, acho. Será que é esse que aparece um negócio aqui perto de uma placa? Se for, eu já vi esse vídeo no Instagram, mano. 2014. Dentro do carro está um homem e sua filha. A estrada é mal iluminada e, mesmo com os faróis acesos, o motorista não consegue ver muito à frente. Rapaziada, vou falar pra vocês, não sei se vocês já viajaram assim, mano, mas viajar à noite, num lugar deserto, mano, é sinistro, mano, sinistro. Eu já viajei, já fui pra Minas, já fui pro Rio, já fui pra Bahia, Pernambuco, Paraíba, tudo de carro. E a gente pegava bastante pega rodovias, né? As famosas BR 116, 119, tem a 116, que é uma das mais perigosas, que é como eu ia muito. E tinha, acho que é 119, não lembro qual que é a numeração das outras. Eu sei que a 116 que é a que a gente mais ia, que eu já fui algumas vezes. E vou falar pra vocês, mano. É sinistro você viajar à noite, no, tipo assim, porque é uma coisa você pegar Ayrton Senna, Marginal Tietê, essas rodovias assim que você já é acostumado, tem muito prédio, muita coisa. Agora você pegar uma rodovia que é só mato, 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 aí aparece um poço e só mato, 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 mato. Porque BR é assim, mano. BR você não vê cidade toda hora, coisa assim, você só vê, mano, a maioria é tudo mato. Agora imagine isso aí à noite. Eu lembro que quando eu tava chegando na Bahia, mano, ali perto de Feira de Santana. Tinha um trecho lá na BR que os caras literalmente jogaram galhos de árvore, jogaram um monte de coisa assim, ó, atravessando as duas faixas da BR, tanto pra quem ia e pra quem voltava. Tipo, que tem trechos da BR que é assim, ó, é uma mão só indo e outra voltando, mesmo que seja uma rodovia interestadual, que a BR-116, se eu não me engano, ela cruza é, o Brasil quase todo, tipo, ela começa ela chega no Nordeste e começa aqui no São Paulo, enfim, eu não sei muito bem. Deixa eu ver aqui, ó. BR-116. Aqui, ó, ela começa, ela tem início em Fortaleza, no Ceará, e para em Jaguarão, Rio Grande do Sul. Ou seja, ela começa no Nordeste e para no Sul. Então ela vara o Brasil inteiro, assim, de uma certa forma em linha reta, tá ligado? Então, mano, é sinistro. Então, tipo, tem um trecho lá que diz que ela jogou galhos de árvore assim, mas tronco mesmo, coisa grande, jogaram assim, pros carros parar e eles virem e tomar as coisas, tá ligado? O famoso arrastão. E meu padrasto tava no carro, ele passou, mano, ele saiu derrubando tudo duro e tacou marcha, mano. Tipo, já tinha acontecido, tipo, quando a gente chegou lá já tinha acontecido, porém tava os rastros, tá ligado? As coisas lá. E, mano, e à noite também, à noite, mano, é difícil porque, assim, nem todo trecho da BR tem iluminação, nem todo trecho tem sinal de internet, sinal de chip, e é assim, ó, é só escuro e é os farol de quem tá indo, de quem tá vindo, sem contar os retardados que vêm de farol alto. Então, tipo, você tá indo, tem um retardado de farol alto vindo. Você não vê nada, mano, você não consegue ver nada. Você tem que se basear pela faixa do chão. Você não pode olhar pro farol do carro, você tem que olhar sempre pra faixa pra você ter noção de onde é que tá indo, se tem curva ou não. Essa é uma das dicas que é muito importante pra quem pilota à noite, num lugar assim. Tá vindo num lugar escuro que não tem visibilidade, vê um cara com e tá vindo carro, você nunca deve olhar pra luz do carro do veículo que tá vindo. Você tem que olhar sempre pra faixa. Se você vê que tá se ofuscando sua visão, você sempre tem que olhar pra faixa, pra você se basear no que tá vindo na frente. Ou seja, se você vai ter curva, se vai ter reta, esse tipo de coisa. Então, mano, viajar à noite é sinistro, mano. Alguns segundos de vídeo e um carro viajando na direção oposta pisca os faróis, meio que tentando avisar algo. Infelizmente, o aviso não foi o suficiente. Nossa, mano, eu vi uns passos, ó. Ó.
sinistro, mano, de ficar no meio de uma rodovia. Olha isso. Capotou o carro. Desviou da vida dele e arriscou a dele. Um homem está em pé no escuro no meio da estrada e força o motorista a desviar com tudo para. Vou contar uma história aqui pra vocês, mano, que é sinistra, mas é verdade. Eu tava na cidade de Tiradentes, mano. E eu tava voltando pra casa, que eu moro aqui na Zona Leste, né? E eu tava voltando pra aqui pra casa. E quando você vai pra cidade de Tiradentes, tem vários lugares que você tem, mano, tem várias opções de você ir, mas o lugar que eu moro e ir pra cidade de Tiradentes é tipo, tem um caminho que ele é muito específico, ele é rápido, porém ele é muito sinistro, mano, é muito sinistro, principalmente à noite. Não tem posto, o asfalto é ruim, é tipo uma casa ali, outra aqui, é muito mato, mano, já teve muita coisa de ruim aconteceu ali, todo tipo de coisa que você imaginar, mano. É um lugar que é sinistro, mano. Muito mato, mano. Ali não tem iluminação quase nenhuma. Muito buraco. Mano, é sinistro. E eu tava voltando porque ali é o caminho mais rápido, mano. Porque se você for voltar pra outros lugares, é mais longe, é mais perigoso ainda do que esse lugar que você já volta. Eu tava vindo da cidade de Tiradentes, mano, à noite. E eu tava sozinho, mano. E aí eu já tava, porque tipo, pô, mano, São Paulo, você tá ligado? Você quer ir de São Paulo, tá ligado? Se você tá de moto, mano, você não pode andar moscando, mano. Você tem que, mano, não é que a gente gosta de infringir lei, nem nada do tipo, mas, mano, se você tá de moto, você tá sozinho e você tá em São Paulo, mano, você tem que ser bigode. Você tem que saber qual que é os lugares que tem câmera, que vai multar, tem os lugares que não vai multar. Tem que varar farol mesmo. Lógico que você tem que não pode arriscar a vida de ninguém. Você tem que olhar se tem vindo carro, coisa não, pedestre, respeitar tudo certinho. Mas, mano, farol vermelho, não tem ninguém olhando, não tem ninguém vindo, é marcha. Você não pode vir moscar, você não pode moscar, mas se tiver a rua tiver escura, não tiver ninguém, tiver radar, eu meto a mão na placa e vou embora. Você tem que ser bigode, mano. Você tem que ser desenrolado, senão você perde o seu bem, mano. E eu tava vindo chutado nesses dias, mano. Chutado porque já era tarde da noite, mano. Eu tava sozinho nesse lugar, um breu, rapaziada. Um breu, um escuridão terrível. Você não via nada, mano. Era desse jeito aqui, ó. Não atropelar. Literalmente desse jeito aqui, ó. Você só via um pouco do que tá na sua frente ali, mais nada. Escuridão total. E eu vindo de moto, e o farol de moto não é tão bom assim como de carro, né? Você tem que andar com o farol alto pra você ver um pouco mais nítido, um pouco mais forte. E eu vindo chutado, mano, com o farol alto. Aí tinha uma curva, mano. Quando eu vim nessa curva, tipo, tem curva que você não consegue ver o que tá lá, o que tá depois, né? Você só vai vendo conforme você vai entrando na curva, você vai vendo o que tem na frente. Quando eu vim entrando na curva, que eu comecei a ver o que tá na frente, mano. Eu vi um. Eu não sei se era vulto, não sei se era pessoa, não sei se era. Não sei o que que era, mano. Ó, juro pra vocês, eu tô me arrepiando aqui, ó. Não sei se dá pra ver eu me arrepiando, mano, ó. Mano, foi sinistro. Na hora que eu entrei na curva, eu vi um negócio todo branco assim, ó, parado no meio da faixa, literalmente no meio da faixa, tipo assim, ó, é de uma e ainda tô voltando. Foi igual nesse caso aqui, ó. Tava tudo de branco parado no meio da faixa. Do jeito que eu tava vindo, mano, bolado. A sorte que graças a Deus eu sempre ando com o motor cheio. O que que é motor cheio? Quando você tá andando com um veículo, você vai acelerando, o carro vai fazer assim, ó, a moto vai fazendo assim, ó, o carro, a moto. Ah, quando ele começa a gritar muito, ele tá pedindo pra você trocar de marcha. Então você vai trocar de marcha, o giro baixa e ele fica com o motor vazio. Aí você vai enchendo de novo, quando ele tiver com o giro alto, você passa de marcha e assim a velocidade vai subindo e assim por assim em diante. Quando você anda com o motor cheio, você anda com mais força no motor. Então, se você precisar dar um quebrão, dar um desviar de alguma coisa, é, o carro responde, a moto responde mais rápido, porque você vai pisar no acelerador mais, ele vai ter mais força, ele vai responder mais rápido. Se você tiver com o motor vazio, você pisar, até subir o giro para ele ganhar mais força, demora alguns segundos. E no trânsito, mano, segundos, milésimos, você pode escapar com a sua vida, tá ligado? Eu sempre aprendi a andar de motor cheio, mano. Querendo ou não, você gasta um pouquinho mais de combustível, mas é muito mais seguro. Lógico que você não vai ficar andando com a moto cortando de giro ali, gritando, ah, não, não é isso. Você vai andar com um certo giro no motor que não vai cortar de giro, não vai ficar barulhando, mas ele vai ficar com força. Se você precisar fazer desvio, alguma manobra brusca, ela vai ter força e não vai te deixar na mão.
Isso é coisa que você vai pegando com a experiência com o tempo. E eu tava de motor cheio nessa hora, mano. Quando eu entrei na curva, que eu vi esse vulto branco, eu joguei o guidão pra um lado, pro lado esquerdo, acelerei mais, a moto já tava com força, ela se jogou pro lado. Quando ela se jogou pro lado, eu joguei o guidão de novo pro outro lado e dei mais um tapa. Aí ela fez isso aqui, ó. Deu um quebrão. Quando ela deu um quebrão que eu olhei no retrovisor, mano, eu só vi um vulto preto parado. E eu não parei não, mano. Não bateu, não bateu nem nada, não vi o que era aquilo ali. Só vi que era uma pessoa parada de branco, toda de branco. E não tinha mais ninguém, mano. Só ele no meio da avenida, no meio da rua. Eu passei, já terminei, já finalizar a curva. Mano, na hora, tá ligado? Quando você soa frio, do nada. Tipo, você tem aquele calafrio, que seu corpo gela do nada e volta quente de novo. Mano, foi isso que aconteceu. Eu fiquei todo frio, mano. Tipo, vem aquela arrepio, aquela sensação gelada. E voltou à temperatura normal, mano. Tipo assim, ó. Mano, foi sinistro. Foi uma das coisas mais sinistras que eu já aconteceu comigo à noite, rapaziada. Eu no breu, mano, no escuro. Eu fiz isso quando eu voltei a moto, que eu olhei pro retrovisor rapidinho, que eu vi tudo branco, mano. Tipo assim, eu vi, desviei e olhei de novo no retrovisor pra ver se eu tinha visto certo, mano. E tava lá parado. E eu continuei tacando marcha, mano. Aí que eu enrolei o cabo mesmo. Eu já conheci o lugar, tá ligado? Lógico que, tipo assim, se conhece o lugar, mas mesmo assim, pode ter risco de ter uma poça de óleos. Tanto é que eu já sofri vários acidentes, mano, com poça de óleo. Eu conhecia vários lugares. Uma vez eu tava indo pra Mauá, mano. Indo pra Mauá tem uma região ali que você, pela quinta divisão, que tem várias curvas, tá ligado? É tipo uma serrinha que você sai lá em Mauá. Eu tava indo pra Mauá e tava subindo a serra. Quando eu comecei a fazer a curva, mano, tinha logo uma poça de óleo, mano. E tipo, como eu falei pra você, você não consegue ver muito bem o que tá vindo na curva, mano. Principalmente se a curva for muito fechada, você só consegue ver quando você já tá em cima. E, mano, do jeito que eu vim, a poça de óleo, a moto já passei em cima da poça passei em cima da poça de óleo, a moto já perdeu a frente. Eu tava uns 60, 70 por hora. A moto perdeu a frente, já fui para um lado, a moto pro outro, a moto varou de um lado pro outro, na real. A moto foi tipo assim, a curva era pro lado direito. A curva era pra cá assim, ó. É, a moto ficou aqui e eu varei pro outro lado. Eu parei na faixa da mão que tava vindo. Tipo, eu fui parar na contramão. Graças a Deus não tava vindo nenhum carro. Mas, mano, eu tava de bermuda, rasgou minha bermuda. Eu tenho essa bermuda ali no meu guarda-roupa. Vou ver se eu pego lá pra mostrar pra vocês depois, mano. A bermuda branca. Mano, ralei meu braço, quebrou o retrovisor, quebrou a frente da moto todinha, entortou o guidão. Mano, arregaçou a moto, a frente da moto toda. Eu me arranhei toda aqui assim, ó, a perna, a roupa. Nossa senhora, aquele dia foi embaçado, mano. Eu tive que ir até Mauá com a moto toda torta. Comprei um retrovisor, desentortei o guidão na parede lá. Fiz uns esqueminha lá rápido, encaixei o que dava pra encaixar nas carenagens da frente da moto. E fiz o que tinha que fazer, voltei pra minha cidade, depois eu comprei as peças e arrumei a moto, mano. Porque é muito caro as peças em lugar físico, tá ligado? Mas, mano, me arregacei todo. Mas continuando o que eu tava falando pra vocês em relação à luz escuro. E, mano, foi sinistro aquele dia, rapaziada. Sinistro, uma das coisas mais cabulosas que vi. Aconteceu comigo, a mesma coisa que aconteceu com esse carro aí, ó. Mesma coisa. Cabuloso, É rapaziada. no Viajar com escuro, no dinheiro é meio da embaçado. estrada, e força o motorista a desviar com tudo para não atropelá-lo. No entanto, fazer um desvio assim tão rápido não é nada fácil, ainda mais no calor do momento. Sem conseguir controlar o carro, pai e filha capotam para fora da estrada. Embora pareça que o homem está de costas para o carro no momento do acidente, eu fico pensando por que alguém estaria em pé no meio de uma estrada durante a noite. Levando em consideração esse comportamento irracional, é Ele tava de possível costa? Tava de costa. que ele esteja sob a influência de alguma substância, ou quem sabe até mesmo tentando tirar a própria vida. Como ele fugiu do local após o ocorrido, suas reais intenções ainda são um mistério. Aí, ó, fugiu do local. O cara capotou o carro pra desviar, pra não atropelar ele, não arriscar a vida dele. Arriscou a sua vida própria com a da sua filha, capotou o carro e o cara nem parou pra ajudar, o cara correu. De acordo com o motorista, ele e sua filha tiveram apenas ferimentos leves. Esse vídeo foi gravado em Nuevo Laredo, no México. Um homem e sua esposa acabaram de cruzar a fronteira nas primeiras horas do dia 3 de janeiro de 2020. Apenas alguns instantes dentro do país, e eles encontraram com isso. Diversos carros parados em um sinal, com várias pessoas em pé no meio da rua. Conforme eles se aproximam, o carro do meio libera a passagem e os homens gesticulam para o motorista passar. Só que quando ele tenta passar, uma picape vem na contramão e bloqueia novamente a passagem.
É aqui que os homens começam a bater nas janelas e puxar as maçanetas das portas. Se a sua empresa ainda eu passo usa o por WhatsApp cima. Web, o Eu WhatsApp passava por Business cima. para atender os seus clientes, Quando eu vi que o cara jogasse a picape aí, ó. Eu dava uma ré, engatava a primeira e passava por cima de todo mundo. Jogava bem aqui, ó, nesse cantinho. Cartel. Apesar que tá no México, né? É o cartel. Bigode. Aí, o teu bigode. Teu bigode. Se enrolou. See that? Os marginais fazem tudo o que podem para fazer o casal parar, mas as manobras rápidas do motorista ao redor dos carros acabam frustrando os planos. Grupos como este são famosos por armar esse tipo de emboscada na estrada. Eles ficam procurando outras picapes para roubar e utilizar em seus crimes. No processo, eles também roubam carteiras, celulares, dinheiro e outros itens valiosos de pessoas desavisadas. Infelizmente, é um tipo de crime recorrente no México, principalmente próximo à fronteira com os Estados Unidos. Essas imagens foram gravadas no Chile. O motorista estava em um acesso a uma rodovia quando o veículo da frente dele começou a frear sem nenhum motivo aparente, até que parou totalmente. Logo em seguida, as portas se abrem e 2 homens saem, um deles apontando uma arma. Num primeiro momento, o motorista tenta dar a ré para fugir, mas havia um carro atrás dele. Sem nenhuma outra opção, ele resolve acelerar para frente. Foi desenrolado. Se os caras não apontou uma arma, mano, então não tem o que fazer. É passar por cima mesmo. Ou ele tava com um carro maior, ou esse O veículo é empurrado por diversos metros, até que finalmente a passagem fica livre. Durante o processo, a luz de freio do carro dos bandidos pode ser vista ligando e desligando, com o bandido no volante provavelmente desesperado com aquela situação. Esse vídeo foi enviado à polícia e também postado online numa tentativa de identificar os agressores. Alguns dias depois, o verdadeiro dono do carro reconheceu seu próprio veículo, dizendo que o mesmo havia sido roubado apenas alguns dias atrás. As pessoas chegaram à conclusão que a intenção dos assaltantes era roubar outro veículo para continuar praticando crimes. rapaziada, videozaço aí do Arquivo Obscuro, mano. Volume 3. Próximo vídeo vai ser de volume 4, hein? E é isso, não esqueça de visitar o canal dele. Tamo junto, um forte abraço, muito obrigado por assistir até agora. É nóis.